Pra gente começar essa sexta-feira boa, eu vou colocar o vídeo do Nicolas. Ele simplesmente arrebentou a boca do balão lá no Congresso Nacional. Eu tenho dito para as pessoas aqui que a gente precisa ter ânimo de colocar mais pessoas igual Nicolas, igual Cleitinho, igual Marcel Van Hatten, igual Magno Malta, igual tantos outros, Felipe Barros, Carolina Detone, tantos outros, né? Que a gente tem lutado para poder mudar esse nosso Brasil. O presidente Jair Messias Bolsonaro tem dito, ó, se nós conseguirmos colocar metade do Congresso Nacional, deputados e senadores, a favor da direita, nós teremos êxito a partir do ano que vem. O presidente Bolsonaro vai ser candidato. Esse negócio aí de golpe, esse negócio caiu por terra, né? Depois eu vou colocar um outro vídeo aqui falando a varada na água que o Cid deu. Acabou. Desmontou a farsa. Mas eu quero colocar esse vídeo do Nicolas para você, que está sendo viralizado para todo lado. Vou pedir para você me ajudar a dar o seu like e a compartilhar. É importante quando você faz isso. Rapidinho aqui, 30 segundos. Cavalo negro. Ontem foi dia dos namorados, tem uma condição especial para você que é homem. Virilidade, potência e aquele momento íntimo com a sua esposa. Junto você pode adquirir o Herbal Pro Mais, tá? Que é para cuidar da sua próstata. Tá vendo esse produto aqui na tela minha aqui? É o Hair Cap. Nós estamos dentro do protocolo 90 dias. Alberto, o que significa? Se você comprar o Hair Cap para fazer o seu cabelo voltar a crescer, assim como o meu cresceu, e também utilizar o Hair Elixir, que é o bloqueador do hormônio DHT, se o seu cabelo não voltar a crescer em 90 dias, nós vamos devolver o teu dinheiro, tá bom? Esse é o protocolo 90 dias. Como que eu faço, Alberto? 0800 355 3000. Você não perde nada. Se o teu cabelo não voltar a crescer, nós vamos devolver o teu dinheiro. Você vai recuperar a tua autoestima, vai voltar a sorrir. Esse é o número aqui, ó. 0800 355 3000. Chama no WhatsApp ou liga só até às 5 horas da tarde nessa sexta-feira. Vamos lá? Vamos? Preste atenção. Nicolas, arrebenta, meu amigo. Conta o que você fez aí ontem. Eu vou resumir o Brasil aqui. Imposto, censura, imposto, censura, censura, imposto, imposto, censura, censura, imposto. Ninguém aguenta mais. Não é porque eu sou de direita, não. Não é porque eu sou bolsonarista, não. É porque eu tenho, no mínimo, 2 neurônios de honestidade para poder ver que não tem nada nesse país, deputado Sóstenes, que está andando. A saúde está um caos, segurança pública está um caos. Não tem nada nesse país que funciona. Eu não estou entendendo. Bolsonaro é presidente ainda? Se tirar golpe e Bolsonaro da boca desses esquerdistas aqui, vocês ficam mudo. Parece que o Bolsonaro é presidente ainda desse país. Falem do seu presidente. Sabe por que não fala? Porque se falar, deixa de ser petista, pô. Se falar, perde voto. Afinal de contas, Ministério do Meio Ambiente, recorde de queimadas no Pantanal e na Amazônia. Quem que é a ministra? Marina Silva. Você tem ministra Aniele Franco, que o currículo dela é só que ela é irmã da Marielle Franco. Sobe na favela, ali, né, sem capacete, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Aviãozinho da FAB para ir para o Flamengo, né, para o jogo do Flamengo. Flávio Dino, quando era ministro, desceu na Maré, local ali onde polícia não entra. Ministro da Justiça, que deveria ser o homem mais temido pelo crime organizado, desceu como se estivesse descendo de férias. Você tem um ministro de Direitos Humanos que saiu do ministério sob escândalo sexual, ministro Silvio Almeida. Você tem agora 3 mulheres ministras emitidas pelo governo Lula. Não sei se vocês lembram do dia que o Lula subiu a rampa e subiu com vários representantes. PCD, um homossexual, eu acho, uma indígena e tudo. E agora? Que representação é essa que tem nos ministérios, pastor Marco Feliciano? Me conta. Inacreditável o nível das pessoas que estão tocando nesse país. De todas as pessoas acima de 35 anos, no nosso Brasil, nós conseguimos escolher Lula. Isso é inacreditável. Hoje o ministro Haddad veio aqui, ministro que toca a nossa economia, deputado Carlos Jordi, teve a pachorra de falar que eu não posso ter 300 milhões de visualizações num vídeo, porque não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português.
Foi publicado o edital para o concurso do Instituto Vamos pular de aqui Previdência rapidamente dos para você Servidores continuar Públicos assistindo. do Vamos lá, município Brasil. Eu não acho nem adjetivos. Tá proibido ver o vídeo mais de 2 vezes. É essa turminha que quer regulamentar as redes, deputado Gaia. Que hoje, inclusive, essa casa está colocada de joelho, porque quem está fazendo o nosso papel, sabe quem que é? Está aqui do lado, o STF. E o Gilmar Mendes ainda tem a pachorra de falar que são admiradores do Xi Jinping. Não importa a cor do gato, importa que ele vá atrás do rato. Isso é inacreditável. Ou seja, aonde nós vamos parar? Confesso, não sei. Não sei. Porque daqui a pouco, deputado Gaia, eu não vou ter mais, você também não vai ter, ninguém aqui vai ter rede social para poder falar o que está acontecendo. Falaram que o meu vídeo do INSS e o vídeo do Pix foi fake news, né? Ficaram mais preocupados em rebater um vídeo do que devolver o dinheiro para quem é idoso, para quem é pensionista do INSS. Colocaram a responsabilização desse rombo de quase, talvez aí, 90 bilhões de reais na conta de quem? Chuta. Eu dou um chute. Quem que a esquerda botou a culpa? Um chute só. Bolsonaro. Daqui a pouco, o cara vai ser contra e a culpa vai ser do Bolsonaro, pô. Sabe por quê? Porque a culpa é minha, eu boto em quem quiser. Eu queria, sabe o quê? Nesses momentos, eu queria ser petista. Porque a culpa nunca é dele. Eu vou chegar para minha mulher e vou falar, eu sou petista. A culpa nunca vai ser minha, a culpa é sempre dela. Por quê? Porque, afinal de contas, em 24 anos de governo até 2026, desde 2002, eles vão governar 18 anos. Mas a culpa é de quem? Por gentileza, senhores. A culpa é do Bolsonaro. O roubo dos velhinhos, a culpa é de quem? Do Bolsonaro. Ou seja, tudo é culpa deles, nada de vocês. Sabe o que falta? Falta honestidade para reconhecer os erros. Falta caráter aqui desse Congresso para poder olhar menos para o seu umbigo, para menos para interesse, porque o que eu menos escuto aqui em Brasília, sabe o que é? Brasil. Nós temos salários fartos, temos equipes fartas, temos uma vida diferente de 98% da população. E hoje na comissão, eu tive que ver um clima de riso, Coronel Zucco, um clima de deboche, mas o deboche não é comigo que é de direita, com o Nicolas não. Eu sou insignificante perto do que é o Brasil. Sabe quem está sendo menosprezado? É quem eles dizem mais defender. É a pessoa simples, comum, que foi prometido para ela picanha, um paraíso aqui na terra, e estão entregando literalmente o inferno. Vocês vão acabar com o nosso país. Centrão que está aqui, me escuta. Se vocês não tomarem uma posição para poder parar Lula e companhia, não vai haver mais país para lutar. E digo mais, também não é uma pessoa só que vai chegar aqui nesse país e vai resolver tudo. Porque eu acredito, como cristão, de que a solução para esse país não vai passar sobre essas 4 paredes, não. Ela vai passar, sabe pelo quê? Pelo maior alvo da esquerda, que se chama-se família. Família tão destruída, família tão atacada, que me parece que não tem mais nenhuma valia aqui nesses locais. Parece que é só mais uma coisa para poder, talvez, ganhar voto, ou para poder falar que tem. Horas, ou a gente toma uma postura, ou nós não vamos ter futuro. Sabe quem, deputado Gaia, que está preso agora, e estava aqui conosco há 5 anos, e ele avisou, falou assim, não vai parar comigo. Daniel Silveira, vocês que ficam arrotando aí tolerância, amor, democracia, vocês caçaram um deputado que depois disso, e eu não preciso concordar com ele não, posso falar, discordo das palavras do Daniel Silveira. Agora, eu jamais vou botar minha impressão para poder caçar nenhum deputado por suas palavras, opiniões ou votos. Mas a esquerda, que quando convém, te mata na primeira oportunidade, como foi o Daniel Silveira.
As pessoas já quase praticamente não lembram dele, sabe por quê? Porque não tem rede social, já não pode mais comunicar com as pessoas. Tem vídeo da esquerda detonando o dia da sabatina, o Alexandre de Moraes. E hoje aplaudem todo tipo de tirania que ele está fazendo. Escuta aqui, eu tenho apenas 29 anos. Tem muita gente aqui muito mais experiente que eu. Tem gente aqui que já viveu muito mais do que eu. Tem gente aqui que eu não tenho dúvidas que quer ver um país... Mas do jeito que está hoje, posso falar, não está tendo basicamente esperança nenhuma. O Brasil está se tornando um país desanimador, desesperançoso. Nós deixamos de ser o país do futebol para ser o país da política. E não porque a política está boa, como referência, mas porque a política tem destruído a vida das pessoas, e ou elas se envolvem, ou nós vamos ter país mais para lutar. Fico com o coração assim, para finalizar, senhor presidente, para poder finalizar mesmo, eu fico com o coração triste, porque se não fosse câmeras, essas 4 paredes aqui, eu não tenho dúvidas que o debate seria muito mais saudável, nós conseguiríamos realmente ajudar o Brasil, mas tem gente que está em um lamaçal ideológico tão grande que não consegue dar um passo atrás e fazer aquilo que é certo. Não quero que a esquerda seja eliminada desse país, pelo contrário, espero que vocês encontrem Jesus Cristo e mudem a vida de vocês. Da mesma forma, também na direita, quem precisa ser modificado, seja modificado. A minha esperança não está em homens, não está aqui nessa política, minha esperança está no Senhor, é Ele que me guia, é Ele que me fortalece, mas pode ter certeza, cada dia que vocês tentarem me calar qualquer amigo nosso aqui, inclusive calar até vocês futuramente, eu vou estar aqui com essa voz, porque vocês querem subestimar a nossa voz, e pode ter certeza, a minha voz é a voz do Brasil. Obrigado, presidente. Haddad é incompetente e ele não tem mais condições de se sustentar no cargo, ele não tem soluções para a economia. Não adianta tentar equilibrar as contas públicas com mais receita, tem que cortar gasto, mas isso ele não sabe fazer, esse governo não quer fazer. Teve a petulância ou desrespeito de falar em molecagem. Moleque é ele, senhor presidente, que aumenta imposto do combustível, da cesta básica, que afeta o setor imobiliário, que afeta o agro, e quer se comparar ao Paulo Guedes. Além de ser um moleque medroso, ainda contou uma piada aqui nessa casa. Senhor presidente, quero comunicar que este ministro será convocado em todas as comissões pelo desrespeito aos parlamentares, pela incompetência à frente de uma pasta tão importante. Ministro Haddad, peça demissão. O ministro Haddad foi de uma deselegância sem tamanho. Ao invés de falar dos problemas de fato do Brasil, começou a atacar a honra do presidente Jair Messias Bolsonaro, do qual disse que em 2018 fugiu dos debates. O ministro esqueceu que o presidente Jair Bolsonaro havia sofrido um atentado de assassinato do deputado Helder. Imagina que eles sofreram um atentado de morte e o ministro Haddad, ainda carregando um sentimento de vingança pequeno dentro do seu coração, numa revanche, vai e diz que Bolsonaro foi covarde. Covarde, senhor ministro, é quem foge hoje da comissão e não responde às perguntas da oposição. E pior, sabendo que ficaria muito pesada as perguntas, acaba provocando a oposição, falando mal de deputados, colocando adjetivos que eu não tenho coragem de recitar aqui nessa tribuna contra deputados, e quando o deputado pede uma questão de ordem para responder, aquele que presidia a sessão, que é o deputado Rogério, de Minas Gerais, que é um antípoda do deputado Nicolas, que também é lá de Minas Gerais, que havia feito a questão de ordem, simplesmente cassou a palavra do deputado Nicolas. E por isso nós nos insurgimos e dissemos que ele teria que ser, no mínimo, isento. Ele é um presidente de uma comissão, ali ele não é deputado do PT, ele é presidente de uma comissão e deveria honrar aquela comissão. Nós tínhamos 1 milhão de perguntas para fazer para o ministro Haddad, mas infelizmente ele que acusou os deputados de fugir, acabou ele fugindo dali. Veja só, tínhamos que falar da instabilidade política no Brasil, dos problemas da economia, do sistema hoje muito complexo que é o nosso sistema tributário, desequilíbrio fiscal, sobre a fraude no INSS. Poderíamos falar com ele sobre o rombo da Prev, do Banco do Brasil, o rombo dos Correios. Queria perguntar ao ministro, por que ao invés de aumentar taxas, ele não faz a cobrança devida ao amigo do Lula da Venezuela, que deve 10 bilhões de reais ao BNDES e está fugindo da cobrança.
Quer acabar com esses problemas? Corte na carne. Diminua o número de ministérios que foi duplicado no governo Lula. Ora, jogar isso numa taxação desleal, falar de IOF, falar de PIX, colocando uma convulsão nacional, isso não é postura de ministro da Fazenda. Pior, numa entrevista, o ministro da Fazenda, peço aqui desculpas à palavra que eu vou falar, mas ele chamou que a direita escrota do Congresso Nacional tem que ser defenestrada. Me perdoe a palavra, repito, mas foi essas palavras de um ministro de Estado. Isso não se faz. Ministro Fernando Haddad, Vossa Excelência veio a convite. Agora será convocado e, por favor, quando vier, não nos provoque, apenas responda as perguntas. Muito obrigado, senhor presidente, e peço que a minha fala seja reproduzida na Voz do Brasil. O Supremo Tribunal Federal usurpou as prerrogativas dessa casa e decidiu que a censura passa a ser algo normal em nosso país. Com o voto de Gilmar Mendes, o Marco Civil da Internet foi descaracterizado e todos nós, colegas, passamos a ter risco de ser presos pelas opiniões dadas aqui nessa tribuna. O ministro Gilmar Mendes disse a seguinte frase, presidente, abrem-se aspas, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês. Nós quem, cara pálida? Nós quem, ministro? Eu sou um democrata, não de boca para fora. A China condenou a 18 anos um empresário por opinião. A China condenou um professor por criticar o governo nas redes sociais. A China, que Gilmar Mendes diz admirar, excluiu 1,4 milhão de publicações de quem não concordava com o governo. E essa casa, presidente, precisa reagir imediatamente ou que se feche essa Câmara dos Deputados. O Marco Civil da Internet começou a ser discutido em 2009. Foi aprovado nas duas casas em 2014 e, pasmem, sancionado por Dilma Rousseff. Por Dilma Rousseff sancionado. Agora, meia dúzia de togados dizem que todos vocês aqui, incluindo eu, não temos valor nenhum. E que nós, presidente, precisaremos cuidar o que falamos. Porque caso o AGU, que é quem vai fazer esse controle, não goste, nós seremos mais um dos 30 e poucos parlamentares que respondem no Supremo Tribunal Federal por coisas que eles não gostavam que nós falássemos. Para quem não entendeu ainda o problema, aqui tem o meu TikTok, presidente, chinês, que Gilmar Mendes diz admirar o modelo que lá está. Ele já foi banido 2 vezes e só está operando hoje por decisão liminar. Sabe por que ele foi banido, senhor presidente? Por discursos feitos desta tribuna. Vocês têm noção, colegas, que será proibido criticar o governo, que será proibido criticar o ministro da Suprema Corte. Vamos dar receita de bolo aqui da tribuna. Vamos transformar num mais você, trazer convidado, contratar um Louro José, porque é isso que essa Câmara dos Deputados virou. Nós estamos de joelhos aos absurdos do Supremo Tribunal Federal. Hoje eles nos censuram, amanhã nos colocarão atrás das grades pela opinião que eles julgam que nós não podemos ser. Eu não concordo com a China. Isso aqui é uma democracia e não é uma palhaçada. O caro presidente deputado Hugo Mota, quero elogiar Vossa Excelência por pautar tratados internacionais que nos coloquem mais próximos de países alinhados com os valores democráticos. Inclusive, por algumas vezes, nós vimos a tentativa de pauta aqui de tratados internacionais com ditaduras, com países que violam os direitos humanos, e graças à intervenção do Colégio de Líderes e também de Vossa Excelência,
Você ainda faz gestão da sua empresa por planilhas? Vamos Isto pular a é uma propaganda prática para que perigosa você para o seu continue negócio. assistindo. Vamos lá. Não foram esses os projetos prioritariamente pautados aqui. Nós precisamos fortalecer os vínculos do Brasil com nações como a Guiana e precisamos também tratar de temas ainda mais amplos do que os temas das cooperações e facilitações de investimentos, como também eu tenho defendido em outros discursos, é o caso dos temas da liberdade de expressão, da defesa de valores que garantam que as constituições dos respectivos países signatários de acordo sejam sempre cumpridas. Por isso, senhor presidente, me causou ontem uma profunda revolta ouvir o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, dizer que a China é uma referência para todos os ministros do Supremo, veja só que absurdo, em tema de regulação de redes sociais. Nós precisamos estar mais próximos do mundo livre, senhor presidente. Por isso, mais uma vez, deputado Hugo Mota, quero saudar a iniciativa desta Casa Legislativa de tratar de acordos internacionais com países livres, deixando-nos mais perto do Brasil que nós queremos e muito, mas muito distante daquele que desejam os autoritários, mas que não servem à democracia brasileira. E tem gente também dizendo que querem trazer o modelo da China para o Brasil, para tratar de redes sociais. Presidente, a China é um país comunista. Lá na China não tem WhatsApp, não tem Facebook, porque é proibido. Só vale o que eles querem. É isso que querem trazer para o Brasil? Meu Deus do céu! Senhores, repense. Nós somos um país livre ainda. Nós queremos continuar livres. Queremos sim uma verdadeira democracia aqui no Brasil. Parlamentar tem que falar daquilo que ele pensa e que ele entende que é bom para os brasileiros. Ele tem que ser livre para estar aqui na tribuna e falar, e dizer o que ele pensa, dizer aquilo que ele ouve do povo, e falar para o Brasil. Nós não podemos ser tolhidos, excelência. Não podemos ser impedidos de falar. E a democracia, e num país democrático, nós não podemos olhar para os países totalitários e comunistas e trazer coisas de lá para cá. Queremos continuar um Brasil livre. Rondônia quer um Brasil livre. Ontem tivemos a presença do ministro Haddad na Comissão de Finanças, e eu, como professor de Educação Física, fui atleta olímpico de natação, a gente está acostumado a perceber certas reações nas pessoas, né? Sensação de dúvida, sentimento de euforia, de medo, de alegria, e muito nítido na expressão do ministro Haddad a dúvida, o receio. O governo do PT há 17 anos está à frente do nosso país. Em 25 anos desse século, o governo do PT governa o Brasil há 17 anos, vai fechar 18 anos ano que vem. É claro que não é só o ministro Haddad culpado, é claro. Ele se torna culpado a partir do momento que ele aceita um convite para ser ministro de uma pasta extremamente complicada e representando um governo extremamente temerário, que faz uma política muito cara de assistencialismo. O governo do PT ele se sustenta no poder há muito tempo pela falsa propaganda, pelos discursos que são realizados aqui, que eles estão prometendo para o ano que vem fazer um país melhor depois de 17 anos. Cai quem quer nesse golpe, mas o assistencialismo custa muito caro. Ontem, quando foi dito que o nosso crescimento foi de 1,4% no PIB, 12% veio do agronegócio, que tanto eles falam mal. A indústria não teve um crescimento, pelo contrário, teve uma retração. Quando a indústria tem uma retração, há menos produção. Há sinal que há inflação, há sinal que há desemprego no setor. O setor de serviços cresceu apenas 0,3%. E isso também demonstra a queda de poder de compra do brasileiro. Não adianta o parlamentar vir aqui e falar que o salário mínimo subiu X% se o custo de vida aumentou 3x.
Hoje, quem sustenta o Brasil são os brasileiros que ganham até 3 salários mínimos. São responsáveis por 52% da arrecadação do governo federal. Não está legal. É perceptível. Não adianta vir aqui e fazer 1000 malabarismos, pôr a culpa no governo Bolsonaro, que já passou há quase 3 anos, no governo Temer. Vou repetir, são 17 anos. Você que vai no supermercado hoje, que ganha até 3 salários mínimos, o aumento do custo da alimentação tem um impacto que não tem aqui para nós deputados. Tem, mas é muito menos perceptível. Não tem para os ministros do STF, não tem para os familiares dos ministros do STF com seus escritórios de advocacia muito bem sucedidos. Praticamente não é sentido. Você que financiou a sua casa própria, que você não tem o recurso para pagar à vista, coitado de você, porque os custos vão aumentar. Com o aumento da linha de crédito imobiliário, as parcelas elas tendem a aumentar, a superar a correção de próprio recurso que você teria no banco, que infelizmente você não tem, ele supera. Então, portanto, hoje você fazer um financiamento agrícola, um financiamento imobiliário, comprar alimento, tudo isso vai sacrificar a sua família. Você vai ter dificuldade de manter o seu filho se ele estuda num colégio particular, vai aumentar a demanda nos colégios públicos, como tem aumentado. Plano de saúde, cada vez menos pessoas têm plano de saúde, aumentando a demanda do setor de saúde nos municípios. Nunca tivemos tantos prefeitos e vereadores nos procurando aqui em Brasília pedindo dinheiro. A administração do PT é catastrófica. A gente tem um país rico, onde planta nasce, um dos maiores litorais. A gente pode viver bem de norte a sul, leste a oeste. Mas eu digo aqui, a pandemia do Covid-13 é muito pior do que o Covid-19. Ontem a minha filha, que estuda economia em Chicago, nos Estados Unidos, é bolsista pela natação, uma nadadora, ela sabe mais e entende mais do que o Haddad. Ela fez uma análise dos erros do governo, dos equívocos do governo. Nós somos um país que temos 20% de desempregados, não temos 6%. Nós temos 20 milhões de famílias assistidas pelo Bolsa Família. Isso dá um número de 40 milhões de brasileiros que não têm renda e recebem Bolsa Família. No Maranhão, que foi governado pelo ministro agora do STF, Flávio Dino, a gente tem mais gente recebendo Bolsa Família do que empregado. Então, presidente Hildo Rocha, falta muita responsabilidade ao governo. Essa bomba vai ser deixada para o novo governo que virá em janeiro de 2027. Não é o Lula, não é o PT, eles já sabem que a vaca foi totalmente para o brejo, mas essa bomba vai estourar no próximo governo que vai assumir. Não me venham com os números. Basta uma visita no supermercado, basta uma visita no setor de serviços, basta ver a quantidade de lojas no centro do Rio de Janeiro fechados. Eu venho a essa tribuna porque nós estamos diante de um governo que não tem controle das contas públicas, que não sabe de onde tirar dinheiro, mas está enfrentando há 200 dias uma greve dos auditores da Receita Federal. Então venho aqui à tribuna inicialmente me solidarizar com esses auditores da Receita Federal que estão simplesmente pedindo ao governo a mesma reposição que houve às outras categorias e a questão do plano de saúde, que é o mínimo para um auditor da Receita Federal. Agora, pasmem o Brasil. O Brasil, por causa de 200 dias de greve dos auditores da Receita Federal, deixou de arrecadar 30 bi. Ora, o governo está falando que está com problema no orçamento público na casa de 50. Já foram 200 dias, 30 bi, tudo paralisado em impostos, as fiscalizações acontecendo de forma muito lenta no Brasil por conta desta greve dos auditores. É um governo que diz, que conversa, que dialoga com os trabalhadores, mas que não resolve uma simples greve há 200 dias. Aí a Justiça agora decretou greve legal, mas eles continuam com 60% da categoria parados no mínimo. O governo, se o governo não entender que se não cortar a greve dos auditores, vocês vão perder agora no segundo semestre mais 34 bi de receitas. Aí depois quer vir cobrar do parlamento